Boa tarde, pessoal. Vou dar início aqui ao nosso curso, nossa primeira aula de geometria analítica, né? Onde será explorado apenas conceitos básicos de vetores, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o que seria um vetor, né? O seu módulo e algumas propriedades e a sua interpretação geométrica, porque basicamente a gente dá um conceito ao vetor, mas na hora de fazer os cálculos utilizamos a interpretação geométrica para poder obter os valores do vetor. Temos então aqui um plano cartesiano, né, no R2, onde temos y e x. Então imagine o seguinte: temos um ponto A, onde esse ponto é representado pela coordenada 1 e 1, 1 em x e 1 em y. O ponto B, onde é representado por 2 e 2. O ponto C, 3 e 1. E o ponto D, 4 e 2. Então imaginemos a seguinte questão. Se calcularmos a distância de A até B, temos então aqui o ponto representativo de A, 1 e 1, o de B, 2 e 2. Então aplicamos nessa fórmula aqui, onde a raiz, que é a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Onde a raiz de x2 menos x1, ou seja, essa distância de x2, que eu chamo aqui de B, né? Distância de 2, essa distância aqui, ao quadrado, mais essa distância aqui ao quadrado, e a raiz disso é igual a raiz de 2, né? Ou seja, essa distância aqui, de A até B, é raiz de 2. Essa distância, então, com relação a um vetor, é chamado do módulo do vetor. Se chamarmos esse vetor de U, então, isso aqui nada mais é do que o módulo de U. É representado dessa forma. 2 tracinhos. Então, isso é o módulo de U, ou a norma de U. Pode ser chamado também de norma, que nada mais é do que o comprimento, né? O valor do comprimento do vetor. Se fizermos a mesma coisa para CD, para o segmento CD, teremos então o mesmo valor, raiz de 2. O que se pode dizer que o vetor U, que é o segmento AB, e o vetor V, que é o segmento CD, eles são equiporentes. E o que isso significa? Significa dizer que eles têm o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Se observarmos aqui, essa direção é θ, e essa direção θ aqui, né? Temos então que elas são iguais, então esse vetor U aqui e esse vetor V, eles são equivalentes, né? E existem infinitos vetores que representam esse vetor AB com esse módulo, essa direção e esse sentido. Por exemplo, o vetor W aqui poderemos chamar de um vetor equiporente a U e a V, né? Ou seja, eles são idênticos, têm o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. E como eu disse, existem infinitos. Então isso é uma propriedade, uma característica dos vetores. Um vetor, existem infinitas representações desse vetor, e é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Uma outra propriedade é a propriedade da adição de vetores, né? Eu vou demonstrar aqui, onde eu posso dizer que na adição de vetores eu posso chamar que U mais V é igual a W, e que W é igual a V mais U. Que interpretação geométrica poderíamos ter dessa condição? Veja bem, posso chamar aqui nesse plano cartesiano de x e y que o ponto A é representado por 1 e 1, o ponto B é representado por 2 e 1, 1 e 2, e o vetor C é representado por 2 e 1. Observe então, se eu quisesse calcular o módulo da soma do vetor U mais o vetor V,
onde sabemos que U mais V é igual a W, eu posso dizer que esse módulo é igual ao módulo de W. Então, para encontrar esse valor do módulo de W, o que nós precisamos é apenas dos módulos de U e de V e desse ângulo aqui. Temos então que o módulo de U, o módulo de W, é igual. Aplicamos aqui a regra do paralelogramo, onde eu sei que o módulo de U mais o módulo de W mais o módulo de V ao quadrado menos 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Tudo isso aqui é igual a W. E vamos provar que isso é verdade. O módulo, isso aqui é um módulo quadrado, né? Então, o módulo de W ao quadrado é igual. O módulo de U, como a gente pode ver aqui, é 1 ao quadrado, mais o módulo de V. O módulo de V é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. É só fazer o cálculo, como a gente fez anteriormente. A gente vai obter raiz de 2 menos 2 vezes 1 vezes a raiz de 2 vezes o cosseno desse ângulo. O que seria o cosseno desse ângulo? O valor do cosseno, vamos lá, cosseno de θ é U sobre V, né? Então é 1 sobre a raiz de 2, que eu posso chamar de raiz de 2 sobre 2. Então o módulo de W ao quadrado é igual. 2 corta com 2, raiz de 2 com raiz de 2 é igual a 2, 2 vezes 1 é igual a 2. Então temos aqui 1 mais 2 e temos então menos 2, 2 menos 2 é igual a 1. E a raiz de 1 é igual a 1. Isso é verdade se a gente observar que essa distância desse módulo aqui de W é igual a 1 de fato. Então a regra do paralelogramo aqui está correta. É uma forma geométrica de se demonstrar a soma de dois vetores, né? É uma das formas de se fazer isso. E outra forma que a gente pode demonstrar aqui é a questão de caracterizar se U mais V. Se U mais V é igual a V mais U. É outra propriedade. Isso é óbvio. Se você observar, podemos colocar um vetor equiporente de U aqui, né? Ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo sentido. Então eu posso dizer que o vetor V aqui, ó, o vetor V mais o vetor U é igual ao vetor W, do vetor equiporente de W aqui, ó. Observe então, aqui é a origem, né? Então aqui a gente tem a soma do vetor, então o vetor vai do vetor V até esse ponto aqui de origem do vetor U, né? Então a soma de V mais U é igual a W. Isso é verdade, olha. Observe que dá o mesmo vetor. Se a gente somar V com U, temos então W. Se somarmos U com V, temos então o resultado do vetor W novamente. Então, isso demonstra que U mais V é igual a V mais U e que uma forma de relacionar um vetor de soma do vetor U mais o vetor V igual a W é só aplicarmos então a regra do paralelogramo. E essa regra nada mais é do que uma aplicação da lei dos cossenos, né? Onde eu tenho que o módulo ao quadrado do vetor resultante
é igual ao módulo de U mais o módulo de V, menos o módulo, 2 vezes o módulo de U do módulo de V vezes o cosseno de θ. Então, se aplicarmos também aqui essa regra, podemos obter o valor do módulo de V, e isso aqui é uma outra forma de caracterizar.